Santo demonstra que estamos diante de uma comprovação oposta à do homem que teve o cabelo cortado. Cortar o cabelo em você deu mais poder, mais conhecimento, mais sabedoria. Vitor, foi um prazer ouvi-lo. Eu vou pedir ao professor Delano que converse primeiro com você. A sua pesquisa, dentro da teologia, ela se encaixa num aspecto que a gente chama que é o diálogo entre teologia e ciência, né? E é fundamental. De novo, eu acho que eu estou ligado com a pesquisa da Priscila e a dele. Determinado momento na Idade Média, quando você tem a teoria trazida pela ciência de que a Terra, de que era o Sol que girava em torno da Terra, e que se acreditava ao contrário, pela perspectiva da teologia da Igreja, esses cientistas tiveram que retornar um determinado conhecimento, porque senão eles corriam o risco de ir para a fogueira. Ou seja, você tem uma visão teológica que tem uma leitura científica da realidade. Ou seja, a teologia, a partir de elementos religiosos, cria um argumento científico. E o cientista que vai contra essa perspectiva, ele corre o risco de ser morto, né? Naquele período. A minha primeira pergunta para você, ela já abre para a segunda. A partir do que você discute no princípio, Big Bang, você acredita que é possível provar a existência de Deus? Olha, eu poderia explicar aqui uma informação da distinção entre o indutivo e o meio indutivo. A resposta sobre a pergunta depende. Correto responder depende. Num certo sentido, eu não posso provar esse sentido. Num outro sentido, eu posso provar esse sentido. No sentido dedutivo, que é o sentido matemático do termo, não dá para provar esse sentido. Para começar, é uma coisa complicada. Mas da mesma forma, a gente não pode provar diversas teorias filosóficas, éticas e morais que a gente adere. Ou da própria história. Você não tem como provar, sei lá, dados sobre a vida dentro do sentido dedutivo, sobre a vida de Alexandre Grande, Napoleão Bonaparte. Você tem fotos, estava lá para ver. E esse sentido não se prova. Só que no sentido indutivo do termo, acho que a gente pode falar em prova desse sentido. Porque é prova no sentido probabilístico do termo. Foi o que eu tentei apresentar aqui. Eu provei a existência de Deus? Não. Mas eu acho que se o argumento definido for bem sucedido, torna-se mais provável que esse Deus exista do que não. Então, no sentido probabilístico, eu acho que a gente pode aumentar a probabilidade da existência desse Deus que a gente existe, que a gente acredita. Mas provar, de matemático do termo, observar, por definição, não pode ser feito. Agora, uma questão probabilística, eu acho que sim, é uma inventário possível. Você olha no coração, meu. Eu vejo uma começando. Vamos lá, vamos para a segunda. A sua pesquisa, ela se insere num lugar chamado pós-modernidade, onde o conhecimento, o ser humano chega num estágio de conhecimento, vou usar uma metáfora, como se a ciência da modernidade, ou seja, a ciência europeia, a ciência americana da modernidade, isso seja do ponto de vista teológico, como do ponto de vista filosófico, ou do ponto de vista científico mesmo, né? Acreditava que você olhava para a realidade, olhou para a realidade, pesquisou a realidade e não conseguiu
alcançar tudo da realidade, então essa realidade ela é mentira, ela é mentirosa, de certa forma. Porque se eu não conseguir, de certa forma, provar que essa realidade existe, é a realidade que não cabe dentro do meu método de pesquisa. Então, a realidade ela não existe porque ela não cabe no nosso método, na razão humana. A pós-modernidade vira. É como se a gente dissesse agora, em pós-modernidade: eu entrei para ver o filme. No primeiro dia, eu entrei sem nenhum take. No segundo dia, colocaram o óculos e o filme apareceu muito maior. No quarto dia, encontraram o segundo D, depois o 3D, e aí então isso influencia na pesquisa dizendo: o fato da gente não conseguir provar não é o problema na realidade. O problema é que a razão humana tem as suas limitações. E se a razão humana tem as suas limitações, teologia, física quântica, psicologia, estamos todos agora sentados na mesma mesa que diz assim: não conseguimos compreender toda a realidade. Não é porque a realidade não existe, é porque o ser humano é limitado. Então, a sua pesquisa se encaixa aqui, nesse lugar. E aí, nesse lugar, eu venho então na minha segunda pergunta. Porque você trouxe para a gente a realidade norte-americana. E no contexto norte-americano, você tem algumas concepções teológicas e religiosas puxadas aí pela igreja protestante, de que em algum lugar que ensine, dentro do projeto de educação, que não se pode provar a existência de Deus, ou que ensine isso não é aceito, e isso é banido às vezes de forma quase que fundamentalista, naquele contexto. A minha pergunta para você é: se, de certa forma, a realidade é muito maior e numa dimensão que está para além, muito além da capacidade humana, eu não tenho como dizer de forma ipsis literis, como a gente dizia no passado, que existe e que não existe. Qual seria um projeto para você coerente de lidar com a religião no espaço público, fora da igreja? Uma posição para lidar com a religião no espaço público. É isso? Como lidar entre a nossa religião até no espaço público, entre os crentes? Muito sinceramente, como lidar? É muito difícil. Se você tem resposta para como lidar, eu acho que há meios para se lidar no espaço público. Eu acho que o que a gente não pode fazer é impor nossas convicções, seja religiosas, políticas, filosóficas. O que a gente não pode fazer é impor. Mas eu acho que a democracia, nós vivemos no Estado Democrático de Direito, a democracia pressupõe que se nós quisermos ter influência na sociedade, na academia, na política, nós temos de persuadir as pessoas para o nosso ponto de vista. A gente não pode obrigar a fazer, por exemplo, chegar no Congresso Nacional e falar: a gente tem que aprovar essa lei porque a Bíblia assim diz, porque o pastor assim diz. Eu acho que a gente tem que aprender, primeiro, a entender bem a nossa fé, para poder, a partir disso, traduzir a nossa fé na linguagem do ser humano médio, comum. Traduzir, tentando persuadir. Eu acho que isso faz parte da democracia. Toda hora, uns tentando persuadir uns aos outros. Isso não é negativo, faz parte. Eu sou cidadão e quero participar da vida pública do meu país. Então, eu acho que, não sei se estou respondendo bem, mas eu achei por aí, na tentativa de apresentar razões que eu tentei fazer aqui, razões porque eu creio em Deus. Não é só isso,
Mas é isso, eu acho que uma estratégia de diálogo com o público que fala, ó, ciência, tecnologia moderna, eu acho que ela sustenta aquilo que eu creio. Então, é apresentada à sociedade para nosso suporte teológico. Não estou satisfeito. Só mais uma. O garoto é brilhante, né? Então é uma oportunidade que a gente tem. Eu não sei onde ele vai estar amanhã, se ele está nos Estados Unidos, no mestrado, doutorado e tal. Tereza, eu já posso falar sobre aquilo que você falou comigo? Do muro? Posso? Nós trabalhamos, do ponto de vista de desenvolvimento de teologia sistemática, durante um tempo, dentro da teologia sistemática, o objetivo principal é provar a existência de Deus. Você tem um período que trabalha nessa perspectiva, provar a existência de Deus. Provar a existência de Deus estava voltado dentro de uma teologia que estava muito preocupada em que, se você compreendesse, significava que você fazia a experiência. E aí aqueles que não conseguiam provar a existência de Deus, logo não conseguiam fazer a experiência de Deus. A minha pergunta então para você é: em que sentido a teologia tem condições de trazer argumentos que mostram a existência de Deus, e em que sentido a teologia também se silencia diante de uma impossibilidade de provar a existência de Deus? E o fato de não provar não significa que não haja experiência. Faça os slides, por favor. Isso. Em que medida a teologia pode provar a existência de Deus? Em que medida não? Basicamente isso. Eu acho que isso é entender essa frase aqui de Alvin Benjamin, acho que é essencial. A gente entender o que se concebia por teologia natural, ou prova da existência de Deus, na Alta Idade Média, no século XVII, e o que se entende por teologia natural hoje. Vamos lá. Na tradição da Alta Idade Média, tinha essa ideia de que um bom argumento teísta seria aquele que prevesse ciência, conhecimento científico. Alguém que tem ciência de determinada proposição, além do mais, compreende o verdadeiro, observando que isso segue aquilo que ele tem no verdadeiro. Novamente, a distinção entre dedução e indução. Então, você partir de verdades claras, objetivas, como explica a matemática. O representante disso, por excelência, é Tomás de Aquino. Naquelas 5 vias da essência de Deus, ele parte de certos fatos, de proposições objetivas, indubitáveis, e daí ele vai construir todo um sistema em cima dessas proposições para tentar provar as suas elucubrações teológicas. Agora, eu acho que é nesse sentido que não se pode fazer, porque é confiar por demais na razão humana. Eu acho que isso vai de encontro à tradição cristã. E o que a tradição cristã fala? Da perspectiva calvinista, por exemplo, o primeiro termo do Lippe, depravação total. O homem é totalmente depravado e o pecado influencia inclusive a nossa razão. A gente não consegue aprender da realidade. A perspectiva católica também, a questão do pecado original, marca o homem de tal forma que o homem não tem acesso à realidade. Então, a partir de conceitos da própria tradição cristã, eu acho que a gente tem que ter, a princípio, humildade. Eu não posso provar a existência de Deus naquela previsão que tinham os da Alta Idade Média, ou do século XVII. Não dá. Por definição, não dá. Agora, eu acho que quem trabalha isso, depois um pouco sobre isso mais, é Wolfgang Paneberg, que faz uma teologia
que ele não tenta fugir da razão, ele não tenta fugir, como eu até faço fora de Calvário, se eu não tenho por aqui. Calvário tinha uma perspectiva tipo, como se as proposições da religião, da nossa fé, não tivesse qualquer ligação com a razão, não é nem por aí. E para ele não, se a gente quiser ser respeitado e nos fazer entender, a gente tem que falar de forma lógica. O que significam essas palavras? Então, eu acho que isso, a teologia hoje, por isso que eu sou fã do Marielle, ela tem que seguir esse caminho, dialogando com, apresentando razões, não são definitivos. A gente pode estar errado, pode morrer, tem que morrer. Está tudo errado. Agora, enquanto a estiver nessa terra, cativos pelo pecado, pela nossa limitação, está tudo hipótese. Todas as nossas proposições são hipotéticas. E a gente tem que buscar razões para crer ou descrer. Eu acho que há razões bastante para se crer em Deus nesse modo de pensamento. Eu acho. Eu posso estar errado. Tem gente, como o próprio bem descrito, você sabia, que questiona esse argumento. Eu acho que o questionamento é infundado. Mas tem gente, eu posso estar errado. Mas eu tento apresentar razões e assim apresentando razões, dialogar e provar a existência de Deus. Excelente, parabéns.